todos. Eu me chamo Anderson Almeida, sou doutor em artes visuais, em História, Teoria e Crítica da Arte. De antemão, gostaria de agradecer ao Grupo Entre Séculos pela oportunidade aqui de expandir um pouco da minha pesquisa. Este trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele é um trabalho que está ainda em início, é um desdobramento da minha tese de doutorado, que foi defendida em março deste ano, onde eu estudei a coleção Perseverança, que é fruto de um fatídico episódio que silenciou os terreiros de religiões de matrizes africanas em Maceió, em 1912. Eu estudei a coleção em sua dimensão estética, de autoria, de memórias, tentando investigar a produção negra no estado de Alagoas. Eu chamo esse primeiro momento da pesquisa Coleções de um Xangô Quebrado, porque eu aproximo a coleção Perseverança de mais dois conjuntos expositivos. O primeiro deles é a coleção Afro do Xangô Pernambucano, que está no Museu do Estado de Pernambuco, em Recife, e o outro conjunto é a coleção de objetos afro-pernambucano, que está no Centro Cultural São Paulo. Essas coleções, elas se aproximaram, ou eu estou aproximando elas, devido a algumas constatações que eu me aproximei durante a pesquisa de doutorado. Uma delas é a partir de um indício do Abelardo Duarte, onde ele vai dizer que há uma configuração há a mesma configuração entre os Xangôs de Alagoas e o Xangô de Pernambuco. Lembrando que a palavra Xangô, neste caso, não é o nome do orixá, é o nome da casa. Em Pernambuco e Alagoas não se chama candomblé. Desde o início do século XX, o nome do orixá passou a ser o nome da casa, independentemente do nome do orixá que rege o terreiro. A segunda constatação é o que o Edson Carneiro vai falar, que as configurações, a organização, né, dos terreiros de Alagoas e de Pernambuco tem a formação em Jeje, Nagô, Mussumim, que está ligado aos traços islâmicos, Abanto, né, que está ligado ao povo Congo, moçambicano, congolese, Caboclo, que vem de tradições indígenas, com a presença também do espiritismo e do catolicismo. Eu acrescentaria também um apontamento do professor e museólogo Raul Lodi, onde ele vai falar que há uma relação do fabrico, né, das técnicas implantadas tanto pelos artistas de Pernambuco e de Alagoas, que faziam esse cruzamento, né, essas trocas de objetos e de informações para poder construir esses artefatos. E aí, pensando no construto dessas três coleções, elas têm como as suas histórias de formação, né? A invasão, elas se deram a partir de invasões aos terreiros, através de denúncias, terreiros considerados impuros, onde eles se distanciavam da questão da pureza nagô, se distanciavam do rito primitivo, considerado de linhagem africana, como a própria Beatriz Goas Dantas vai mencionar no seu livro Vovô Nagô e Papai Branco. Esses terreiros, eles sofreram batidas policiais, religiosos foram presos, levados para a delegacia, muitos desses religiosos ficaram em geladeiras que estavam ligadas porque muitas dessas delegacias elas eram dentro do Instituto Médico Legal. A própria construção desse pensar, né, nos discursos eugenistas, e lembrando que há uma configuração da própria lei, o Código de 1890, que vai reverberar, por exemplo, no século XX, no início do Estado Novo, né, ali por volta de 1930, e especificamente em Alagoas, as perseguições vão se estender até 1950, e aí a gente vai adentrar essa questão dos discursos eugenistas, onde as teorias, essa ideia de limpeza, né, urbana, aniquilar a população negra, exigir, por exemplo, uma ação efetiva da polícia, porque a criminalidade, né, o monopólio do comércio estava sempre ligado à presença de negros na rua. E aí o que interessa no trabalho, é o que eu estou investigando mais e aproximando dessas coleções, além dessas histórias, são essas trocas culturais, tentando investigar o que tem por trás desses objetos, mas a princípio a partir do fazer, né, do estético. E aí, pensando essa coisa do zombado, né, esses objetos eles serviram de troféus para mostrar o feito bravio e musealizados. Essa trajetória me permite, por exemplo, adentrar na história da coleção Perseverança, que foi formada em 1912,
né, onde todos os terreiros de Maceió foram invadidos através de um grupo de milicianos que tinha a falácia de que o governador na época, Euclides Malta, era um assíduo frequentador desses terreiros e os espíritos desses terreiros é o que o faziam se reeleger. Ele era um homem oligarca, frequentava as missas ao domingo, e a falácia se espalhou, e a operação, né, conhecida a Operação Xangô, se efetivou. Então, os terreiros foram silenciados, objetos queimados em praça pública, os que foram guardados era para provar o feito, e virou o que nós conhecemos hoje, a coleção Perseverança, que está no Museu do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Aqui está uma imagem de onde estão, né, as 6 vitrines que comportam todas as peças, são mais de 200 peças, em várias categorias. Nós temos o caso também de Recife, o de 1938, onde vários terreiros foram invadidos, a polícia saqueou cerca de 5.000 objetos. Esses objetos foram levados, a princípio, também para a delegacia, alguns religiosos foram castigados, ficaram presos, seus estabelecimentos foram fechados, e aqui está a foto, né, de parte desses objetos presos e levados para a Secretaria de Segurança. E uma curiosidade, né, primeiro, a gente vê que essa foto ela foi tirada pelo Luiz Saia. Luiz Saia é um dos chefes da comitiva, né, da missão artística de pesquisa folclórica, comandada por Mário de Andrade, e eles chegaram em Recife um dia antes da apreensão. A comitiva, né, de Mário estava interessada em registrar cantigas de terreiros, entrevistar Pai de Santos, descobrir códigos, desenhos. A gente pode encontrar, por exemplo, grafismos, né, rabiscos nos cadernos dos participantes da comitiva, e Luiz Saia vai fotografar essa imagem com o intuito de interesse, né? Ele entra em contato com o delegado Roma a fim de adquirir alguns objetos. E aqui só um adendo, é a imagem do Museu do Estado de Pernambuco, onde parte dos objetos que foram apreendidos em 38 estão. Aqui a gente vai ver um trecho, por exemplo, o delegado Roma, ele doa cerca de 300 objetos para a comitiva de Mário de Andrade, e aí Luiz Sé escreve uma carta para Mário, né, Luiz estava em Recife, Mário estava em São Paulo, dizendo, né, falando da aquisição, né, da doação e do interesse que estava limpando esses objetos, que ia enviar logo esses objetos para São Paulo. Esses objetos hoje estão no Centro Cultural São Paulo, né, e recentemente houve um trabalho conjunto entre o Centro Cultural São Paulo, o Museu do Estado de Pernambuco, mas o Museu da Abolição, em catalogar esses objetos, em fotografar esses objetos, e num projeto chamado Repatriação Digital, disponibilizar esses objetos, né, inclusive em 3D, para a população, para aproximar as coleções, porque quer queira, quer não, a coleção de Pernambuco e a coleção do Centro Cultural São Paulo, elas são praticamente um único conjunto, só estão em lugares separados. E aí, a partir dessa perspectiva, né, aqui a gente vê algumas imagens dos objetos que estão disponíveis na internet, e a partir dessas constatações, por exemplo, o que eu vou além, né, a partir da perspectiva do que o Roberto Condorô vai falar, ir além desse mágico religioso, né, dessa questão da negritude, mas pensando, por exemplo, né, que esses objetos têm muitas cores, muitas conexões culturais, né, eles são abertos ao tempo, né, são obras abertas, então buscar analisar camadas a partir da estética, o que aproximam, para entender essa relação, essa ligação entre o fazer em Pernambuco, entre o fazer em Alagoas, entre a camada religiosa que se faz também na camada estética, e as encruzilhadas, né, as curiosidades que vão despertar da própria análise, ou como a própria professora também, Marisa Malta, menciona, né, que fala sobre a questão da vida dos objetos, né, eles dialogam, eles falam de pessoas, de memórias, de tempos, né, são subjetividades, eu acrescentaria que são potência visual subjetivas, né, que eles vão denunciar identidades, mesmo que de forma anônima. E aí, esse início da pesquisa, eu comecei a aproximar alguns objetos da coleção Perseverança com objetos da coleção que está no Centro Cultural São Paulo. A princípio, porque estão disponibilizados na internet, e da coleção Perseverança eu tenho uma análise mais completa. Aqui nós temos 2 pandeiros parecidos, algumas coisas se modificam, que, na verdade, é raro encontrá-los em religiões de matrizes africanas, eles estão condicionados à figura de Xangô, né? Esses pandeiros, eles são
hoje encontrados, por exemplo, num folguedo popular conhecido como pastoril, que também tem presente nos dois estados. O pastoril, ele é ovacionado ao nascimento de Jesus, né, um alto de Natal, que é cultuado, ele é representado na frente das igrejas. O pandeiro serve para anunciar a dança, para marcar as batidas, para anunciar o nascimento. E geralmente eles colocam fita para também dar esse efeito, né, do movimento. Nós temos duas coroas confeccionadas de papelão, cobertas com tecido de camurça, com miçangas brancas em uma, na outra miçangas amarelas. Pela presença do machado, a gente vê que está ligado a Xangô. Nós temos também mais duas coroas confeccionadas de material reciclado. A gente vai ver muitos objetos de ambas, a lata reciclada, né? E depois a camada de tinta rala. Então, isso está muito presente nesse fazer entre Alagoas e Pernambuco. E uma curiosidade é que esses objetos, por exemplo, eles revelam uma outra circunstância de que muitos desses objetos eles eram utilizados tanto dentro do terreiro como fora dele. Por exemplo, essa imagem, nós temos do lado direito um senhor de chapéu, que provavelmente era Chico Foguinho, um afamado pai de santo que comandava um terreiro em Maceió, mas também que organizava o maracatu. Ele usava os seus próprios objetos de culto para compor a equipe, né, que saía desfilando pelo carnaval. E a gente lembra que o maracatu está ligado à questão das representações também, né, a coroação de reis e rainhas em países africanos, né, principalmente no Congo e na Angola. Então tem meio que essa recuperação da celebração dessa coroação no maracatu. E aqui, para finalizar, eu trouxe dois que eles chamam de pano para cobrir fetiche, né? Do lado direito nós temos um pano ligado a Ogum, e do lado esquerdo nós temos um pano ligado a Xangô. A gente vai ver pelas cores, os bordados, a preocupação no trabalho do artista, né? E a aproximação também dessa ideia, nesse limiar do uso e da técnica. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, fico aberto aos questionamentos e às proposições.